Vamos a empezar. Por favor, Miguel, ora para nosotros. Señor, estamos felices, muy felices. Siempre que estamos juntos, estamos felices porque vos también estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, de todo corazón tu presencia, la guía de tu espíritu, la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Bendecía a nuestro hermano Lincoln, que él sea lleno de tu espíritu, derrama tu unción sobre él, pone en su boca la palabra tuya. Y todos nosotros abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra alma y nuestros oídos, porque queremos oír. Nosotros somos de los que queremos oír, Señor, y entrar profundamente en tu palabra, Señor. Así que nos encomendamos a ti. Amén. Oh Dios, también danos la gracia de que no tengamos problemas con la conexión y que podamos grabar todo esto bien, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por todos los que se están queriendo comunicar también para que ellos puedan entrar y que todos estemos juntos escuchando, Señor, de lo que viene de tu trono, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, qué bueno volver más una semana, ¿no? Después de una semana de interrupción, ahora estamos volviendo y hoy estaremos terminando todo sobre el don, todo lo material, los 9 dones estaremos terminando hoy, ¿no? Y el próximo viernes vamos a dedicar solamente a profecía. ¿Está bien? ¿Está bien, Miguel? ¿Así está bien? Muy bueno, te agradecemos, muchas gracias. Sí, sí. Yo quiero apenas volver unas 3 diapositivas, solamente para hacer un recuerdo, para seguir adelante. Porque la semana pasada estudiamos até el don de conocimiento. Hoy vamos a palabra de sabiduría adelante, ¿no? Vamos. Aquí está. ¿A quién el Espíritu puede usar en la operación de tales dones? Eu gosto de falar isso porque muitas vezes há pessoas que têm uma... Esta palavra não existe. Eu la criei para trazer um entendimento. Há muitas pessoas que têm uma baixa autoestima espiritual. O que significa isto? Eu hice uma comparação com a baixa estima personal. São pessoas que não creem que o Senhor pode e deseja ou tem ganas de usá-lo. Não, isso é só para pastores, para missioneiros. Não, é para crentes que têm 10, 20, 30 anos de fé. E isso não é a verdade. A verdade não é esta. A quem o Espírito pode usar em la operação de tales dones? Qualquer membro do corpo. Aqui adelante está todas as referências bíblicas que depois vocês podem abrir suas Bíblias, conferir essas referências, não? Então, qualquer membro do corpo tem a Jesus como Senhor e como Salvador de sua vida, já está habilitado a receber o dom do Espírito, a ser usado por ele. É aquele que é lleno com o Espírito, não? E como eu hago para ser lleno do Espírito? É através da oração, é através da minha devocional. Ou seja, quando eu procuro ler minha Bíblia, procuro ter meu tempo solo, também com minha família, em la igreja de oração, isso torna meu espírito e minha alma sensível à voz do Espírito. Não? É ele que deseja ser usado desta maneira. Então, tem ganas, quer ser usado, já está, tem os requisitos anteriores, já está habilitado. Os que não são ignorantes com relação à operação de los dones, não? Pablo, quando empieza a falar sobre os dones em 1 Coríntios 12, ele habla, hermanos, eu não quero que sejam ignorantes. Ou seja, não é uma palavra mala, mas falando, não quero que desconozcan os dones do Espírito. Não? Lo outro, el que deseja os dones espirituais. Porque, hermanos, infelizmente, há muitos creyentes
que não têm preocupação em ser usados. Parece que se sente tão bem em receber, em comer, 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 e não quer compartilhar com nadie. E isso não é o reino de Deus, não? Então, se tem desejo de los dones, está apto a ser usado, está apto a receber o dom do Espírito, não? El que é motivado por um amor genuíno ao corpo, é a pessoa que tem uma visão do reino de Deus como um corpo. Eu sou um membro deste corpo, eu sou o pé, Miguel a cabeça, Gustavo é o braço, e assim vamos, não? E cada um é uma parte deste corpo. El que tem um desejo de edificar o corpo. Por que o desejo de edificar o corpo? Porque a palavra habla, neste versículo 14, 12 de 1 Coríntios, ele habla que os dones são para edificação do corpo, não? El que busca excelência em las operações de los dones, não? Então, o que é buscar a excelência? É buscar a dependência do Espírito, é buscar ouvir o Espírito. Então, isso é muito importante para nós quando pensamos desta importância que mi dom vai ter para a igreja, que mi dom vai ter para o corpo. Então, isto é muito importante. Não? Necessitamos ter esta vontade. Muitas vezes, irmão, eu vou repetir o que falei semana passada, charlando com Gustavo. Ele me falou que muitas vezes pessoas que têm um dom hablam de uma maneira como sendo uma coisa extremamente simples. Não, o dom em si não tem uma complicação. O tremendo do dom é o resultado da operação desse dom. É bem certo que muitas vezes, muitos de nós, todos nós, temos dificuldade no primeiro momento. Todos, não sou eu, não é tu, não é ustedes, não, todos temos. Por quê? Porque não estamos acostumados com o mover do Espírito através de um dom. Não? Vamos ver se na última classe que vamos ter, vamos falar um pouquinho como reconhecer seu dom. Até não tenho usado há muito tempo um material que eu tenho para reconhecimento de dons, mas eu vou falar um pouco sobre isso para ajudar a você que tem uma dúvida. Eu tenho, não tenho, o Espírito me regalou, não regalou, ele me usa, não me usa. Então, eu quero ajudar vocês. Isso, para mim, é um grande prazer fazer isso, não? Então, o último dom que estudamos na semana passada foi o dom de conhecimento. Então, agora, nós vamos apenas usar as últimas diapositivas para nos trazer entendimento de onde quedamos. Está bem? Só para isso, e já começamos imediatamente na palavra de sabedoria. Então, a palavra de conhecimento, que algumas Bíblias trazem como ciência, né? Conhecimento ou ciência, é uma palavra, é um fragmento ou pequena parte do conhecimento de Deus que é dado a uma pessoa por el Espírito Santo. Deixa eu falar algo para vocês. Muitas vezes, eu vou falar de um modo muito direto, a maioria das vezes que o Senhor me usa é neste dom de conhecimento. Por isso que eu falei no princípio que há 4 dons que têm 12 dons que têm coisas muito parecidas. O dom de conhecimento e o dom de profecia, o dom de milagro e o dom de sanidade. Então, tem características muito parecidas. Não? Agora, põe em sua mente uma coisa. O Espírito não está limitado a usar-te solamente um dom. Ele usa em quantos dons ele quer. Por quê? Porque o dom vem dele para nós. Sim, há dones que são predominantes. Não há pessoas que têm um dom de sanidade, predomina sempre este dom. Mas não significa que se ele quer usar a pessoa num outro dom, ele não pode fazer isso. Não, isso não é verdade. Não? Então, muitas vezes, impedimos a ação do Espírito porque pensamos, não, eu não tenho este dom, então não vou fazer esta visita, não vou orar com pessoas, e não é verdade.
Eu já tive a experiência de ser usado por el Espírito em dones diferentes, solo que não fluem todos os dias, todo o tempo, mas quando o Espírito tem, eu quero usar, ele vai fazer isso. Então, com isso, todos podem ser usados, todos. Não há nadie que não, só se não quer receber, está satisfeito com sua vida espiritual como está, pode quedar tranquilo, porque o Senhor não vai invadir sua vida. As informações dadas não eram conhecidas antes por la persona, e o conhecimento de ella não poderia haver sido obtido de nenhuma forma natural. Então, por isso que muitas vezes, em la operação deste dom, ele é muito impactante, porque às vezes são situações que a pessoa está vivendo e que nadie tinha conhecimento do que sucedia, não? Então, a pessoa que o Senhor quer usar nesse dom, ele vai chegar e vai falar de uma situação que só vocês sabem que é esto assim. Então, um exemplo que eu, estes dias, falei com vocês. Esta palavra de profecia que eu recebi em Holanda, duas palavras em momentos, em dias diferentes. A primeira palavra, o Senhor usou aquele homem com conhecimento. Então, ele falou de muitas coisas que só eu sei que isto existe em mim. Só eu sei dessas dificuldades ou dessas dúvidas que eu tenho, não? Então, o primeiro momento, o Senhor usou este homem numa palavra de conhecimento. E como eu falei na semana passada, o Senhor falou: não necessita perguntar se sou eu que estou falando contigo, porque vos sabe que sou eu. Sim, foi uma palavra de conhecimento. E depois ele começou a profetizar em minha vida. Vamos allá, palavra de conhecimento. Essa é só uma recapitulação, não só um recuerdo, não, do que miramos. E no ministério de Jesus, quando Jesus chega àquele lugar, mirou hacia arriba e lhe viu e lhe disse: Zaqueu, date prisa, desciende, porque hoje é necessário que posse em tu casa. Não? Então, Jesus habla para Mateus de uma situação. Primeiro, Mateus se sentia indigno, porque ele era um cobrador de imposto, não? Então, aqui nós vamos ver, não vamos ler todas as passagens bíblicas, porque vocês vão ter essas diapositivas, se querem ter, não? Então, quando Jesus habla com a samaritana, ele diz: vê, chama tu marido e venha cá. Então, naquele momento, o Senhor estava usando este dom, não? Então, naquele momento, ele estava usando este dom. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas vou despertar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de repousar el sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Então, o que devemos nós outros entender sobre essa situação é exatamente a importância de sermos e procurarmos ser sensível à voz do Senhor sobre o quanto Ele tem gana, Ele tem desejo de nos usar e dar-nos dons para edificação. Não? Até neste ponto, alguém tem alguma dúvida? Que quer perguntar alguma coisa? ¿Alguna duda? Si quieres, por favor. Yo te hago una pregunta. Sí, por favor. Tengo apagada la cámara porque se anda un poco mal la conexión. Te pregunto, por ejemplo, es para casi todos los dones, pero por ejemplo con el don de ciencia que estabas hablando recién. Sí. O para otros dones. Cuando uno empieza a usarlo, o las primeras veces que el Espíritu Santo nos impulsa a usar los dones que nos ha dado, acá hay un lío, no sé si se escucha porque están los bebés un poco gritando. No, sí, estoy oyendo los dos, estoy oyendo los bebés y los padres. Bueno, no, digo, las primeras veces por ahí que Dios nos usa y usa los dones, por ahí puede generarse un poco de esa incertidumbre de no saber si uno está
diciendo algo bien, bien del espíritu, o por ahí está mezclado con algo que está pensando. Yo sé que esto por ahí lleva tiempo de ser desarrollado, pero te pregunto por ahí cómo vos ves ese inicio y qué aconsejás para empezar así, cuál es el espíritu con el que tenemos que hacerlo. No sé si se entiende la pregunta. Muy, 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 muy buena pregunta. Una pregunta muy oportuna. Un minuto, yo voy a pedir una agua aquí, un minutito. Rom, Thelma, não, me traz um copo com água, por favor, gelado. Perdone, irmãos, porque hoje eu olvidei de trazer minha água. Essa pergunta do Bruno é extremamente importante. Irmãos, eu não tive uma ensinança sobre dons. Isso, para mim, foi um retraso em minha vida personal, ministerial e ter comunhão com o Espírito, porque nadie havia me ensinado sobre isto. Então, eu gosto muito de ensinar, por quê? Porque eu tive este problema, eu tive essa dificuldade. Então, muitas vezes, quando temos... graças, obrigado. Quando sentimos o mover de Deus sobre nossa vida e temos uma dúvida, isso é da minha mente, da minha cabeça, é do Espírito, não necessita ter a preocupação ou ter uma vergonha de perguntar, não? Então, um exemplo que eu estou... Posso citar um exemplo real, mas vou criar um exemplo mais rápido. Então, um exemplo, se eu estou com uma pessoa e o Espírito habla para mim que esta pessoa está tendo um problema de sonho, que esta pessoa está depressiva, que esta pessoa está vivendo uma situação assim muito agotada. Então, o que eu posso fazer? Quando se tem, à medida que o Espírito vai usando, não, é mais fácil. Mas, no primeiro momento, pode perguntar à pessoa. Eu pode chegar e perguntar, meu irmão, eu quero fazer uma pergunta. Tienes algum problema para dormir? Estás se sentindo um pouco depressiva? Como estás? Normalmente, a reação da pessoa é, por que me pergunta isto? Por que está me perguntando? Não? Então, não, é porque eu senti que necessito orar por ti. E eu quero saber se isto que eu senti é algo que vem do Espírito. Isto é uma boa ajuda. Não necessariamente que a pessoa vai ser verdadeira. Não. Eu creio que falei para vocês, eu creio que sim. Um desses homens que eu fui visitar em Holanda não era crente. Não, era um homem que não era da igreja, nenhuma. E quando cheguei lá, que eu lhe dei uma palavra sobre a família dele, esse homem mirou para mim e mexia com a cabeça, assim. Digo, não. Eu não consigo identificar essa situação. Eu digo, sim, mas eu estou sentindo muito forte em meu coração. Tá? Se vos me habla que não é isto, eu vou aceitar o que me habla, mas em meu coração estou com a convicção que essa situação existe, não? Mas a sua palavra é a verdade para mim. E eu vou orar por isso agora, tá bem? Terminamos, oramos e tudo. No outro dia, fui falar num encontro de homens, ela chama Encontro de Homens em lo Campo. Como chamam quando prende fogo na madeira? Uma fogueira? Não, como chamam? Fogata. Un fogón. No, no campo, na tierra. Un montón de madera y prende. Una fogata. Sí, fogón. ¿Fogón? No, Sí. fogata. Fogata, isto. Uma fogata. Então, no outro dia, esse homem chegou já, eu me quedei impressionado, porque eu lhe invitei, mas como um incrédulo, porque eu digo, esse homem não vai já. Mas tudo bem. E no outro dia ele chegou pontualmente no horário. E depois estamos ali charlando, hablando, e ele disse a mim e outras pessoas que estavam allá. Ele disse, Lincoln, eu quando cheguei... desde aquele momento que falaste comigo, eu comecei a pensar sobre aquela situação. E sabe que tu tienes razão.
é verdade, essa situação, e uma pessoa que eu tenho que arreglar com ela é minha filha maior, que hoje é casada, tem filhos, mas eu já lhe chamei e falei que quero fazer uma viagem, solo eu e ela, porque necessitamos ter tempo para charlar. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas vão sendo sinceras. Não, é verdade, não tenho um sonho, estou com um problema, algumas coisas. Então, a melhor maneira para quem está começando a ser usado em um dom é isto. Um sinal interessante. Muitas vezes, quando vamos orar por uma pessoa, oramos de uma maneira general, não temos muitas vezes um motivo específico. Mas durante a oração, eu começo a sentir ou a pensar uma situação que não tem absolutamente nada do que eu estou orando com ela. Eu começo a vê-la com um problema, uma dificuldade, não sei, alguma situação. Então, isto para mim é um sinal. Por quê? Porque eu não estou orando por um exemplo, por uma crise matrimonial. Não estou. Eu estou orando por sua saúde, por seu trabalho, isto. Mas esta situação muitas vezes vem em minha mente, uma situação, um conflito familiar. Não? Então, a melhor maneira para usar um dom e não ter peso ou dificuldade, ou melhor, não deixar de ser usado, é perguntar à pessoa: hoje eu estou sentindo que necessito orar por vós nesta área. Tem alguma coisa, alguma situação nesse sentido? Está bem, Bruno? Está respondido ou não? Sí, excelente. Muchas gracias, Lincoln. Está bem? Então, não tenha vergonha, pode perguntar à pessoa, mesmo sabendo que ela pode mentir, está bem? Ela pode falar: não, está tudo bem, não tem problema, mas está bem, eu vou orar por ti nesta hora. Porque há muitos que não querem, mas isso é bom hacer isso, está bem? Alguma dúvida mais? Sí, Lincoln. Sí. Yo digo que el crecimiento, el desarrollo de estos dones, especialmente conocimiento, ciencia, profecía, requiere de parte del cuerpo mucha misericordia, porque tenemos que tener la oportunidad o la posibilidad de equivocarnos sin ser juzgados, porque si no se frena. Nosotros hemos sufrido años atrás, ya unos cuantos años atrás en la renovación, estoy hablando de 40 años, que hubo un exceso, un mal uso de los dones, y por ese motivo hubo una corriente muy fuerte de juzgarse unos a otros, y así se apagaron los dones y no se desarrollaron. Entonces, de eso me quedó esta enseñanza, ¿no? De que hace falta misericordia, comprensión y tener la libertad, aunque sea con seriedad, de que podemos equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, no tener que sufrir las consecuencias de una murmuración o de un juzgamiento, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con eso? Perfeito. E uma coisa que nós outros não podemos cambiar o que a palavra habla. Isto tudo pode ser juzgado, não? Isto tudo pode ser juzgado. É bíblico. A Bíblia diz que a profecia deve ser e pode ser juzgada. Então, muitas vezes eu vou escutar uma palavra de alguém que me habla. Por que esse homem de Holanda me impactou muito? Porque o tempo que falava comigo, eu sentia a identificação de tudo que eu estava vivendo, de tudo que eu tinha no passado, não? Então, se isto pode suceder, sim, pode. Isto, porque nós somos humanos e muitas vezes, uma vez uma senhora me perguntou sobre um pastor muito conhecido e amigo aqui nesta cidade, que ele havia feito uma visita a uma senhora que estava com câncer. E que naquele dia ele falou para ela que ela seria sanada. E esta irmã veio a morrer, não? E ele disse: como pode entender isso? Porque és um homem tão sério, és um homem de Deus. E eu lhe digo que acabaste de falar para mim. Muitas vezes, o que eu tenho gana de ver acontecer
pode me confundir. Eu posso dar uma palavra de esperança que também não é uma profecia. Eu tenho um desejo que esta pessoa recupere, mas ela pode receber como uma profecia, como também o profeta pode entregar uma palavra que é simplesmente um desejo de seu coração. Não é uma revelação do Senhor. Sim? Então, esta é uma situação que devemos estar abertos a isto. Podemos cometer um erro? Sim. Podemos, e temos que ter humildade, se necessário for, de volver e pedir perdão. Não, me perdone, irmão, eu falei com o sentimento que eu estava ouvindo do Senhor, mas não foi pelo que me hablas vós, eu não, isto que eu falei não está condizente. Eu tenho que pedir que me perdone. E eu vou para o Espírito e lhe digo, Senhor, aumenta em mim a sensibilidade, né? Porque eu creio que essa sensibilidade do Espírito é extremamente necessária a nós outros, sabe? Porque o dom, como todo que hacemos com repetência, todo nos acostumamos a ser. Todo, não? Na hora, quando vai a ser comida, ela não tem que recorrer a um livro de receita. Já sabe a ser. Há quantos anos assiste? Estão se charlando, sorrindo, tomando mate e tudo, porque já está acostumada. Então, os dones espirituais também podemos ter a mesma situação. Não? Então, temos que sempre orar e pedir, Espírito Santo, me dê a sensibilidade para entender, para ouvir tu voz. ¿Entende, hermanos? ¿No? Una preguntita. Por favor. ¿Qué relación tiene el que la profecía debe ser juzgada por la palabra a que el espíritu del profeta debe sujetarse a los profetas? El espíritu del profeta. Sí. ¿Qué relación hay con que la profecía en sí misma sea juzgada por la palabra a que, porque por ahí yo no sé si entendí mal, perdón mi ignorancia, ¿no? Pero por ahí es como que al que tiene que juzgar, a lo mejor yo lo interpretaba mal, a la profecía tiene que ser profeta, no yo o cualquier otro hermano, ¿no? Sí, más allá de que tiene que ser tamizada por la palabra, ¿no? Sim. Primeiro ponto para juzgar uma profecia. Primeiro ponto, ela não pode ser contrária à palavra de Deus em nada. Esse é o primeiro ponto que eu vou julgar. Se uma pessoa, um exemplo muito tonto, não, eu tenho que divorciar de minha esposa para casar com uma mulher mais jovem. Isso é uma tonteria, isso não é bíblico, isso não tem na palavra. Este é o primeiro ponto, não? Agora, é bem certo que, às vezes, há algumas coisas da profecia que solamente com os dias vamos a clarear em nossa mente, não? Mas, normalmente, aquilo que eu falei, a profecia, ela não tem por finalidade trazer uma situação desconhecida. Ela vai confirmar alguma coisa que o Senhor já pôs em meu coração. Sim, como eu falei, citei um exemplo. Gustavo, eu sinto que vos tem o Senhor quer que vai cambiar para Iraque. Como Iraque? Eu nunca tive sentimento por isso, eu nunca pensei nisto. Não? Então, isso é um sinal também. Então, devemos juzgar, porque é bíblico, a profecia ensina a ser isso. Está bem? Podemos seguir? ¿Está respondido, adelante, Gustavo? Adelante. Gracias. No. Vamos allá. Vamos para el otro punto ahora en la palabra de sabiduría, ¿no? La diapositiva está bien ahí, está bien clara, tranquila. Sí. Está bien. Vamos allá. Palabra de sabiduría. En este momento, hubo una cuestión que necesita ser definida y Santiago, hermano de Jesús, da parecer da parte de Deus. Qual é a clave da palavra de sabedoria? Resolve dilema, põe fim a uma questão controversial de difícil solução. Vuelve simples, prático e acessível aquilo que é complexo. Não? Então,
a palavra de sabedoria não é como um dom, ela é usado em momentos muito específicos, não? Então, mira, é mais que um sentido comum, é um bom sentido, não? Hechos 4:13, ele habla sobre aquele momento em que os discípulos de Jesus, Hechos 4:13, não? Isso. Quando habla da coragem de Pedro, por ser homens comuns, sem instruções, né, e aquelas pessoas reconheceram que eles haviam estado com Jesus, não? Por quê? Por la palavra de sabedoria, pelo modo que não era comum de homens tão comum usar. Eles usaram palavras que deixaram todos impactados, não? Então, Jesus manifestou esse dom em várias ocasiões. Vamos, leia, por favor, aí, alguém que esteja com a Bíblia, Mateus 22:21, por favor. Del César, entonces Jesús respondió, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron maravillados y lo dejaron y se fueron. Sim, Mateo, mira, isso, Mateus 22:21. Qual era a situação? Eles queriam fazer uma trampa para Jesus. Queriam que Jesus respondesse para não dar a César nada, não? Mas neste momento Jesus usa de uma palavra de sabedoria. Por isso que habla o quê? Depois que Jesus habla isso, Jorge, o que sucedeu com esses homens? Leia, por favor. Depois que Jesus habla, dá a César o que é de César, continua. Não, su micrófono está cerrado. Creo que su micrófono. Sí. Al oír esto, quedaron maravillados y lo dejaron y se fueron. Quedaram maravillados. Ou seja, pode parecer uma resposta de uma pessoa muito inteligente. Não, isso aqui foi uma manifestação deste dom. Jesus tinha todas essas habilidades e também, não, ele usava desses dons. Não? Vamos adelante. Sim. Palavra de sabedoria, distinções. Não é uma sabedoria natural ou acadêmica, não? É o que eu falei há pouco. Não é uma sabedoria que se consegue por estar numa universidade, por ter alguns cursos, por ter idade ou por ser muito jovem. Não. É algo sobrenatural. Não é obtenida por experiência. Não é sabedoria para entender a Bíblia. É sobrenatural enquanto a suas características. O Espírito Santo la dá como lhe agrada. Não é um dom de sabedoria, senão uma palavra de sabedoria. Não? Então, mira, sobre esta questão de sabedoria, normalmente é uma manifestação momentânea para uma situação, não? Então, quando um dos textos que habla sobre sabedoria muito tremendo foi exatamente quando Salomão encontra com as duas mulheres que filho de um bebê havia morto, não? Então, se naquele momento ele tem uma sabedoria de Deus para, porque se fora hoje, não, vamos pedir um exame de DNA, como chama? ADN. Como chama? ADN, isso, em português é DNA. ADN. Não, mas naquele tempo, naquela hora, não foi uma atitude, uma palavra de sabedoria. Vamos para o próximo dom. Discernimento de espírito. É o sexto dom. Nos leva a discernir como comportar-se frente a certa resistência e sobre as manifestações do Espírito Santo. É um dom divino transmitido por el Espírito Santo para que podamos penetrar em la esfera espiritual para que distingamos el Espírito de Deus, el Espírito de Satanás e el del hombre. É o mais limitado entre os outros dos dones de revelação. Em este caso, é limitado à origem do comportamento em questão. Mira, eu sempre oro, e creio que isso deve ser
una oración que todos nosotros debemos hacer, es pedir al Señor que nos dé discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos cómo el enemigo es muy astuto, ¿no? Ele tem suas maneiras, suas trampas, porque uma trampa só logra êxito porque é uma trampa, é uma coisa muito disfarçada, não é uma coisa muito perceptível, não? Então, o discernimento de espírito, vou citar um exemplo que eu sei que muitos de vocês já tiveram. Quando vai falar com alguém que mira para esta pessoa e sente que parece que há uma coisa que não é normal. Esta pessoa tem uma situação que não é normal. Quando adentramos a uma casa, né, uma oficina, que sentimos, parece que o aire do momento já não está bem. Isto tem tudo para ser uma manifestação desse dom. Eu vou compartilhar duas experiências que eu tive. Eu tinha um funcionário, um empregado, que um dia ele chegou em minha casa, no final da tarde, eu estava em minha oficina, eu sempre tive uma oficina em minha casa, e eu estava na oficina, ele chegou e começamos a charlar um rato, e num momento ele baixou sua cabeça e mirou para mim com a cabeça baixa, por abaixo. Naquele momento, eu tive um discernimento que aquele não era ele que estava já. E ele disse, me vou agora. Eu digo, não vai. Vamos orar. Quando eu digo, vamos orar, o demônio lhe possuiu. Sabe? O demônio saiu e mostrou sua cara para mim naquele momento. Mas ele não tinha nenhuma atitude anormal. Simplesmente mirou para mim e eu tive uma sensação que era um espírito maligno que estava com ele. Esta é uma situação. Então, o discernimento de espírito, nós outros como crentes não podemos desprezar este dom. Ou até mesmo se não vem como um dom, pedir ao Espírito Santo que nos use sempre que possível, sempre que necessário, neste dom, porque é importante, porque ele vai nos fazer discernir o Espírito de Deus, quando é o Espírito de Deus que está actuando, quando é maligno e quando é um espírito humano. Porque há pessoas que muitas vezes, que têm uma gana de ser usado, ele começa a ter alguns comportamentos que não são espirituais, é uma coisa de sua carne. Então, nós necessitamos sempre pedir ao Senhor para nos dar uma situação como essa. Eu tive uma outra situação muito interessante. Um dia, eu estava em minha casa e chegou uma jovem que era de uma alabança numa igreja presbiteriana. Uma jovem casada, com filhos, mas neste momento estava sola e disse que queria falar comigo. E começamos a falar sobre alguns problemas que ela estava tendo com o ministério de alabança e com tudo mais, não? Mas eu percebi, quando eu mirava a cara dela, eu sentia que, não sei, são situações que às vezes não temos como explicar isso, sabe? Mas eu senti que tinha uma coisa que não estava bem naquele momento. Então, eu cortei a conversa, a charla, e falei para ela, vamos orar. Quando começamos a orar, eu e Thelma, ela caiu possuída de demônios, não? E quando eu falava com ela, eu lhe perguntei com o demônio como ele estava no corpo de ela. E ela falou para mim, e o demônio falou, quando ela era chiquita, sua abuela era prostituta e consagrou ela a mim. Eu quedei impressionado, porque eu pensava, como pode uma situação como esta chica no ministério de alabança e esta situação? E depois, quando ela teve a liberação, que estava bem, eu lhe perguntei, o que sua abuela fazia? Não, minha abuela era uma prostituta. Ah, sim. E charlamos, oramos,
ela teve uma liberação neste dia, neste momento, e depois de um tempo eu la encontrei, porque ela cambiou de cidade, e ela me disse, Lincoln, eu necessito te falar contigo, porque, Lincoln, aquele dia foi um marco em minha vida, aquele dia foi um ponto de transformação em minha vida, mas depois eu não la encontrei mais, e o certo é que não supe o que sucedeu depois, não? Então, o discernimento de espírito, nós não podemos desprezar quando o espírito nos mostrar alguma coisa, tá? Então, continuando, a direção, o discernimento do espírito, a função do dom, nos dá um entendimento sobrenatural da natureza e atividade de los dones, de los espíritos, perdão, irmãos, nos capacita para distinguir qual é o origen e as atividades espirituais de Deus, de Satanás e de homem. Isso pode suceder em uma reunião, em uma célula, em uma consejeria, em uma comunhão. Se você não tem sensibilidade de Deus, pode ser influenciado por demônios. Então, por isso que é importante sempre, Senhor, me dê sempre o discernimento do Espírito, porque este dom, ou esta manifestação, não? Esta manifestação é extremamente necessária em nossa vida cristiana, não? Então, é essencial a manifestação deste dom em la igreja para que ella pueda destruir as obras do diabo, discernir avivamento e emoção, a obra genuína de Deus e a atividade humana. O diabo sabe que somos caso perdido, que somos salvos. Ele vai a tentar controlar e, se não lo consegue, vai a tentar influenciar. Nós já tivemos alguns casos de pessoas que, às vezes, novas convertidas a Jesus, ou a verdade, que não posso falar que eram convertidas, mas que estavam na igreja, que havia uma reincidência ou uma repetência de possessão, não? De possessão demoníaca. Então, muitas vezes, teníamos que os diáconos, alguns irmãos, irmãs da igreja, sacar para uma sala da igreja para fazer a liberação destas pessoas, não? Então, a operação e necessidade deste dom hoje, existem espíritos atuando dentro das igrejas, espírito de idolatria por el edifício, por a liturgia, por a história de la denominação. Então, isto aqui já é uma situação muito mais sensível. Por quê? Porque há muitas pessoas que põem o edifício da igreja acima de pessoas. Se compra um instrumento novo para a igreja, ele não aceita. Não, aquilo é como se fosse um pecado. Não? Então, nós outros devemos ter cuidado para não ser contaminados por estes espíritos. Generalmente, isso sucede com pessoas cercanas que já foram contaminadas. Pedro era discípulo mais cercano de Jesus. Não? E agora, quando Jesus habla para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque a ideia que Pedro estava traindo não era uma coisa do reino de Deus. Não? Então, como funciona o dom de discernimento? A primeira função óbvia deste dom é revelar a presença de espíritos malignos em la vida de las pessoas ou igrejas, espírito de sensualidade, violência, idolatria, materialismo. Isso cambia de cidade em cidade, de país em país, de igreja em igreja e de célula em célula. Por isso que este discernimento é muito importante. Uma outra situação, não sei quantos de vocês já viveram isto, às vezes vai a ser uma visita numa casa, não? Vai a ser uma visita numa casa e chega já e está tudo muito limpo, mas parece que há um olor malo neste ambiente, não? Normalmente eu sempre, não sei se em espanhol isso tem esse mesmo nome, enxofre. Há um polvo de nome enxofre.
yo no sé exactamente para... Azufre. 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 Sí. Normalmente, el olor mais comum que eu conosco é este olor de azufre, né? Quando chega a uma casa, está tudo limpo, não é que há problema, mas há olor diferente. Para mim, sempre eu pude ver como sendo uma presença de espíritos malignos, não? Quer falar alguma coisa, Jorge? Sí, esto, o sea, no me ha pasado a mí, pero a gente cercana, o sea, a una cuñada mía le pasaba, estaba casado con un hombre que, bueno, que era medianamente cristiano, podemos decir así, si existe, ¿no es cierto? Pero se percibía, los pastores que han ido a la casa percibían ese olor, sí. Não, e lo mais, eu já tive experiência, não solamente em casa, pessoas com este olor. Não é solamente num ambiente. A pessoa, quando se acerca de vós, consegue sentir olor muito distinto, que não é de perfume, não é mau olor porque lhe falta duchar, não é isso. Falta de banho, não. É olor distinto. Não? Então, isso é sinal e pode pedir para orar com ele e buscar do Senhor uma bendição de liberação para este homem, não? Ou para esta pessoa. Então, vamos allá. Como funciona o dom? A primeira função óbvia deste dom é revelar as presenças espirituais malignas na vida de las pessoas e igreja. Não? Leemos há pouco isso aqui. Vamos. Como funciona o dom de discernimento? Discernindo a fuente que é demoníaca. A presença que exercita o dom será capaz de distinguir a natureza do demônio, referendando-se ao tipo de obra, mentira causando enfermidade, o nome do demônio, o número de demônios não, a força de determinados demônios com relação a obter informações. Agora, aí tem uma situação muito interessante, uma observação. A palavra habla que o demônio é o padre da mentira, não? Não devemos ter uma palavra do demônio como uma palavra de verdade sobre todo, isto é, não é. Temos que discernir se o que ele habla é uma verdade. Uma vez, tivemos uma liberação de um jovem, creio que devia ter uns 16 anos, mais ou menos. Esse jovem, ele quedou endemoniado e foi uma situação muito difícil para sua família, não? E, no momento, o demônio falou que seu papá frequentava um centro espiritista e que lo havia consagrado allá. Por isso que ele não iria sair deste jovem, não? E foi uma batalha espiritual de liberação, não? E a mamãe depois confirmou, é verdade, meu marido frequentava o centro, ele estava sempre allá, e isto é verdade, isso não é mentira. Não? Então, muitas vezes temos uma informação por parte dele sobre por que está allá, mas o importante é saber que o nome de Jesus é que é o nome de poder para echar fora todos esses demônios, não? Então, agora vamos para o sétimo dom, o dom de fé, não? O dom de fé. Parece uma contradição falar em fé e agora falar em dom de fé, né? Vamos entender como funciona este dom. É o vigor interior com el que alguém toma a palavra de Deus e atua com base nesta palavra e creem em coisas sobrenaturais com base em uma convicção interior. É a habilidade especial dada a alguém com o chamado de exercitar uma capacidade extraordinária de crer, de sonhar e de actuar sobre o sobrenatural. Todos nós temos fé, irmãos. Isto aqui não está falando de uma fé general. Não. A palavra em livro de Hebreus habla que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio que todos vocês já ouviram sobre um pastor inglês
de nombre Jorge Müller. Todos já, possivelmente os mais ancianos de fé, possivelmente já leram sobre ele, não? Eu estava lendo há um tempo atrás, eu gosto muito de testemunhos, e falava que ele estava fazendo uma viagem de Inglaterra para Estados Unidos, porque ele tinha que predicar já no sábado e domingo, estava indo de navio, não? E em um momento ele percebeu que a velocidade da embarcação diminuía muito, e ele foi ao comando do navio e procurou o comandante. Ele disse: eu quero saber a que hora vamos chegar nos Estados Unidos. Ele disse: senhor, não temos mais tempo agora, porque antes todo estava indo muito bem. Agora mira como está a niebla no mar. Está muito, muito forte e não temos como romper com mais velocidade. Então, não vamos mais chegar no tempo que antes havíamos determinado. E ele disse, o comandante, ele disse: eu quero falar uma coisa. Mi Deus nunca permitiu que eu cancelara um compromisso. Nunca. Vamos orar. E aquele comandante depois falou que quando ele pediu para orar, o comandante pensou: mas de que sanatório de loucos saiu este homem? Orar por uma situação de niebla no mar. Como? Eu nunca mirei isto antes. Ele hizo uma oração simples e quando terminou, o comandante, que também era crente, quis orar. Ele disse: não, por favor, não ore. Tu não tienes fé para orar. E quando ele termina de falar com o comandante, ele disse: por favor, vá afuera e mira como está o clima. E o comandante quedou impressionado e disse: não havia mais nada de niebla. E chegamos nos Estados Unidos em la hora, em el dia que teníamos marcado antes, não? Então, isso é este mesmo homem tem um montão de testemunhos, não? Ele tem muitos autores de livros, e eu conheci alguns que escrevem um livro chamado Jorge Müller, 50.000 orações respondidas, porque ele tinha um costume de as petições, ele escrevia todo. Quando a resposta chegava, ele ia já e colocava a fecha da resposta. Então, se alguém quer ler um livro que vai fortalecer sua fé, chama Heróis de la Fé. É um livro que tem muitos desses homens de Deus que foram usados com uma fé sobrenatural. Não? Este homem, com certeza, todos já ouviram que ele tinha orfanatos em Inglaterra, não? Orfanatos com muitos niños que eram mantenidos por la fé, solamente por la fé. Não? Há uma história muito conhecida dele, que um dia, no momento do desayuno, não havia pão e não havia leite. E lhe comunicaram, ele disse: não, pode pôr todos os vasos e vamos dar graças ao Senhor. E quando termina de dar graça, alguém golpeia a porta, era o panadeiro que estava chegando e falou: nós temos uma encomenda de uns pães e o homem hizo o pão menor, então queremos donar. Um pouquinho mais, chega um homem que chama leiteiro, como chama? Quem vende leite? Lechero. Chega um leiteiro e diz: a rueda de mi carroça está rota, então eu quero donar meu leite. Não? Então é um homem. Então este dom de fé não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. É aquela coisa que nadie vê a menor possibilidade, mas as pessoas, todos conheceram David Wilkerson, já leram sobre ele alguma coisa? Eu o ouvi falando, ele disse: eu tenho uma fé para a obra de Deus em todo. A única fé que eu não consigo ter é para sanar minha esposa. Mas para prédios, ele tem ele morreu, não? Ele é morto hoje. Eu tive a igreja dele em Nova York. A igreja dele em Nova York é o lugar mais caro de Nova York. Era um teatro
y un empresario compró y regaló a él para poner la iglesia. Es una cosa fantástica el predio, ¿no? Él dijo, yo tengo fe para empreendimentos no reino de Dios. Entonces, este don de fe es una fe que opera de una manera sobrenatural, ¿no? Entonces, el don de fe, existe una fe básica, que es de Romanos 1:17, aquella que Dios distribuyó a todo hombre, pero el don de fe tiene que ver con la fe sobrenatural. Pedro andando sobre las aguas, David y Goliat, ¿no? El don de fe es para generar algo en nuestro espíritu fuera de los padrones naturales, de las medidas del padrón histórico. Eso tiene que ver con la conquista, con avanzar, con el crecer, el completo absurdo, ¿no? Esa fe que es vaciada por Dios de cualquier duda y es llena con una fe especial que capacita al creyente para realizar el propósito de Dios, tiene una función vastamente superior a aquella fe general, la fe salvadora. La fe general crece como resultado de alimentarnos de la palabra. La fe general crece como resultado de alimentarnos de la palabra, de ser ejercitado a través de las circunstancias de la vida, de insistir en pedir, buscar y golpear, vencer la reputación. El don de fe tiene una función superior hasta mismo del más alto nivel de fe general. El don de fe no reside permanentemente en ningún creyente. Mire esto, no reside permanentemente, sino que cada manifestación es necesaria, exigida y requerida, ¿no? Parece que funciona de una manera pasiva, aunque no siempre es así. Ejemplo, la protección de Daniel de los leones, pasiva. Sansón mató a un león, activa. Funciona también cuando hablamos palabras de fe, ¿no? Entonces, aquí nós temos dois exemplos bem clássicos, não? Para entender que esta fé ela pode ser tanto numa situação passiva como numa situação ativa, não? O dom de fé. Como funciona o dom de fé? Os resultados não sempre são imediatos, por isso são certos. Esse dom, de várias maneiras, para bendecir, para maldecir, para criar, para destruir. Jesus maldijo a higuera. Jeremias foi chamado para edificar e derrubar, não? Alguma dúvida até agora ou podemos seguir? Alguma dúvida? Não? Então, adelante, vamos allá. Vamos agora para este próximo dom, que é o oitavo dom, que é dom de sanidade. Mira, há 3 referências sobre este dom, que está na relação de dones de 1 Coríntios 2:9, o versículo 28 e o versículo 30. Gustavo, leia para nós, por favor, estas 3 passagens. Dice así, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Después 12, Lincoln. Después a ver. 28. 28. Y 30. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones, don de lenguas. Y el 30 dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
Sí. Vamos. En cada una de estas, las palabras originales son carismata y anmatón, y ambas están en el plural, indicando la traducción correcta de esta frase en dones de sanidad. Mira, esto es un detalle muy importante. Mira que hay dos dones que están en el plural. Dones de sanidad. Dones. Los demás es don. Este en el plural. Dones de sanidad. Los comentaristas creen, y yo también creo, que dentro del don de sanidad, como en la medicina, ¿no es, Gustavo? Parece que la especialidad es generalista, es de Gustavo, como médico. Cirugía general y flebología. Sim, sim. Mas existe o oncólogo, o pediatra, e outro. Então, muitos creem que esta palavra dones de sanidade é porque dentro de sanidade existem pessoas que têm dones específicos. Um exemplo, eu conheci um pastor, eu nunca o vi operar em seu dom, mas por informações de amigos, ele tinha um dom de sanidade para problemas de colunas. Então, quando orava por uma pessoa que tinha problema de coluna, normalmente a pessoa era sanada. Então, os comentaristas bíblicos creem que esta expressão dones de sanidade pode ser por isso, por esta variedade de dones e de situações que ele vai trazer sanidade, não? Então, vamos adelante. El ejemplo clásico es de Hecho 3, la sanidad del cojo en la Puerta Hermosa. Allí no actuó solamente el don de sanidad en particular, sino primero la palabra de conocimiento, después fe y después don de sanidad. O sea, cuando miramos esta situación de este hombre en la puerta, vamos a ver que allí hay una actuación de algunos dones. Sanidade, não? Mas primeiro a palavra de conhecimento, quando Pedro habla com ele, depois a fé e depois o dom de sanidade. Não? Então, por isso que eu falei, o Espírito, ele é livre para usar a nós em qualquer dom. Pode vos ter um dom reconhecido, mas pode o Senhor lhe usar em muitos outros dons, porque para ele nada é difícil, não? São dons aliados para operar na sanidade e restauração da vida de alguém. Qual é a diferença entre sanidade e milagro? Isso que eu falei, porque existe uma certa semelhança, mas vamos ver aqui. A sanidade pode não ser instantânea. Ela pode vir através de um processo, mas o milagre é visível, instantâneo e imediato. Deixa eu explicar isso aqui. Jesus, quando sanou os 10 leprosos, já aquele milagre, há uma situação muito distinta, muito interessante, não? Quando Jesus habla para eles e o sacerdote, a palavra habla, eles estavam a caminho quando perceberam que haviam sido sanados. O que significa? Que quando Jesus falou para eles e eles começaram a ir, eles não estavam curados, sanados. Só no caminho é que perceberam, não? Então, esta é uma situação. E eu vou fazer um comentário no próximo dom, não, que é milagro, sobre um detalhe interessante deste dom de milagros. A sanidade envolve um processo de restauração. E o milagre envolve um processo criativo ou milagros criativos. Não, eu vou falar agora. Sanidade é quando há um órgão que não está funcionando bem. Isto é sanidade. Milagro é fazer existir algo que não existe, não? Ressurreição é um milagre, porque não tinha mais vida. Ter um braço curto, este braço volver, não?
um cego de nascença. É um milagre, não é uma sanidade, porque ele não veía antes, não? A sanidade compreende a cooperação da fé, pero os milagres não exigem fé de quem recebe o milagre. Vou ler de novo, novamente. A sanidade compreende a cooperação da fé entre o que quer receber e o que vai orar para que a sanidade suceda, não? Pero os milagres não exigem fé de quem recebe o milagre. Dones de sanidade. Os dones de sanidade funcionam sobrenaturalmente para sanar, aqui está curar, creio que em espanhol também usa a mesma palavra, não? Dolências e enfermidades sem nenhuma espécie de métodos naturais. É o poder do Espírito Santo que vem sobre o corpo de uma pessoa. O exercício de los dones de sanidade não otorga a la persona que lo ejercita a habilidade ou capacidade de sanar a todos os enfermos em todo o tempo. Hasta o mesmo Jesus não hizo isto, não? Um princípio importante da sanidade divina é que a pessoa necessita ir a Jesus como um exercício de fé e cooperação. O propósito do dom de sanidade: libertar a los enfermos e afligidos e deshacer as obras do diabo em corpos humanos, probar a asseveração de que Cristo é o Hijo de Deus, confirmar a palavra, atrair as pessoas ao sonido do Evangelho, não? Dar-lhe glória a Deus. Como todos os outros dones, o dom de sanidade não solamente tem que ser dado, senão também tem que ser recebido. Uma coisa muito comum, às vezes eu encontro pessoas que me falam: Lincoln, eu tive uma palavra que eu tinha o dom de sanidade, mas nadie é sanado. E normalmente a primeira pergunta que eu hago: mas tienes orado por as pessoas? Ponen las manos sobre as pessoas e orado e rechazado a enfermidade? Não. Diz, irmão, o dom não manifesta solo. Tem que ter um agente ativo. E este agente ativo é vós. Vós tem que orar, vós tem que declarar, vós tem que impor a mão e repreender a enfermidade. Não? Então, vou volver à primeira frase. Como todos os outros dons, os dons de sanidade não solamente têm de ser dados, senão também têm que ser recebidos. Então, muitas pessoas recebem, mas não usam. Deus comunica os dons de sanidade através de los canais normais, em outras ocasiões e através de meios extraordinários. Os dons de sanidade operando são Deus interfiriendo em las grandezas que rigen nuestro mundo natural, o mundo espiritual e o sobrenatural, não? Então, a sanidade pode suceder instantaneamente, mas também pode ser um processo. Se for um processo, é necessário manter a sanidade tanto como a fé. Então, muitas vezes há pessoas que, no momento que oramos ou recebem uma oração, parece que nada sucedeu, ou também pode não ter sucedido. Mas há pessoas que se ora e amanhã, depois, vai perceber que não tem mais a enfermidade que lá perturbava, não? Exemplo, o general Naamán foi um processo, não? A ilha da mulher cananeia foi imediato. Então, agora, até aqui, alguém tem alguma dúvida ou podemos terminar? Porque esse é o último dom da relação de 1 Coríntios 12. Podemos seguir? Lincoln. Podemos seguir? Tem alguma dúvida? Sigamos. Acá hay una duda.
¿Quién está hablando? ¿Andrés Roganovich? Sí. ¿Por qué yo no consigo mirar su cara, Andrés? Porque si pongo el video me anda más lento. Ah, sí, está bien. Yo pensé que era porque estaba muy guapo. No, acá estoy con Natanael, el hermano de Lula, que tenía una duda. Ah, sí, vamos allá. El hermano de mi esposa. Sí, vamos. ¿Cómo hacer para hablar cuando vos ves a un chico discapacitado? No, él pregunta un poco por el tema de los chicos que tienen enfermedades mentales, como chicos discapacitados o que tienen problemas mentales. No. ¿Cómo pararse frente a ese tipo de personas que por ahí son así y por la sociedad son aceptadas y qué se considera una enfermedad o de qué manera enfrentar eso? Sim, quando nós miramos as sanidades de Jesus, nós encontramos muito diferentes tipos de enfermidade, muito, não? Não temos uma resposta porque alguns não são sanados. Não, eu não sei explicar por quê. Não sei. Não, mesmo por pessoas que são grandemente usadas nesses dons, há alguns que oramos e não são sanados. Mas eu creio que essas pessoas que têm essas discapacidades necessitam que ponemos as mãos sobre eles e oramos, sabe? É uma palavra do Senhor sobre fazer isso. O Senhor habla que existe o dom. Agora, a vontade soberana é do Senhor, não é nossa. Mas devemos orar, devemos ter fé para ver o milagre suceder, o milagre ou a sanidade suceder, não? Mas não, a questão do governo aceitar, não aceitar, eu creio que isso não tem nada a ver com a situação. Está claro? Está bem? Conseguir responder? Sim. Sim? Então vamos para o último dom, que é operação de milagros. Mira que o segundo dom que está no plural. O primeiro dones de sanidade e agora operação de milagros, não? Então vamos. Um milagre sucede quando Deus intervém no curso normal da natureza. É o mundo sobrenatural de Deus dominando o mundo natural. Então, Ele nos dá este dom em uma ocasião específica para um propósito espiritual, especial. Não? Então, é um dom que, como todos os demais dons, sempre vamos ter que a dependência do Espírito. Não? Esse não é um dom raro e os outros são mais comuns. Não, é um dom igual. Sempre vamos depender da manifestação do Espírito. Todos os dons são milagrosos, pero o uso da palavra milagro, neste caso, se refere a hechos de poder. Os milagros dão uma prova inegável de la ressurreição. ¿Por quê? Porque a ressurreição era uma situação impossível. Nadie havia ressuscitado, não? Então, antes que Jesus começasse a operar milagros, nadie los seguia a nenhum lugar. Muitos milagros han sucedido em nosso dia a dia. Andar por vários quilômetros sem gasolina, picadura de uma cobra a Pablo, beber coisas venenosas sem saber. Ele predicou várias vezes na sinagoga, pois era sua costumbre. Pero quando os milagros sucederam, sua fama se divulgou por todo lugar. Então, sanidade e milagre. Não ouvir e receber oração é sanidade. Pero não ter os órgãos internos de ouvir e ouvir é milagre. Está bem, este exemplo vem a aclarar muito mais do que eu falei antes, não? Então, depois que os milagres começaram a suceder, as multitudes começaram a juntar-se ao seu redor. A operação de milagres é a capacitação do Espírito Santo, dando ao creyente a habilidade de operar um milagre, em contraste com Deus operando milagres em la vida de um creyente, não?
Então, operação de milagros, operação prática deste dom, a unção do Espírito Santo para criar uma confiança e autoridade especiais. É uma palavra de fé e autoridade, um hecho ousado de fé. Sucede por el Espírito Santo e não por causa de um símbolo, persona ou igreja. Então, o que sucede? Nós temos que, a situação que o homem e a mulher de Deus têm que crer que nosso Deus quer usar a qualquer de nós. Sim? Seja uma situação de milagre, seja uma situação de sanidade, seja uma situação de conhecimento de línguas, de interpretação de línguas, o que devemos é não cerrar nossos ouvidos ao mover do Espírito em nossa vida. Nós não vamos ter resposta porque algumas orações não são respondidas. Eu não sei falar. Eu não sei falar sobre isso porque já vi pessoas muito usadas. Mira, há um texto bíblico que habla que Jesus, em sua cidade, realizou muito poucos milagres, muito poucos sinais. Não? Então, creio que isso pode ser para nós outros uma orientação que não significa que não temos dom, não temos graça e nem unção de Deus. Não, temos sim. Não? Então, vamos terminar exatamente a hora. Aqui está, e aqui está. Oh, perdão. Ni se acende uma luz e se põe debaixo de um almude, sino sobre o candelero, e alumbra a todos os que estão em casa. Assim, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿No? Entonces, hoy podemos terminar los 9 dones. En próximo viernes, vamos ver exclusivamente, com detalhe, sobre o dom de profecia, né, que foi a proposta inicial de Miguel, foi exatamente isto, não? Que pudera ver. Mas eu pensei que seria importante tratar de todos de uma maneira bem superficial, bem rápido, para nos quedar dentro do tema, não? E agora não, vamos entrar especificamente neste dom que temos aqui. Esta aqui é minha família, não é uma foto, é uma foto antiga. Não pode mirar que meu pelo está negro. Aí. Então, já mira que não é uma foto muito recente, não? Este hijo da direita arriba, é Leandro, é meu maior. Como? Esta rubiazita que está aqui é uma irmã que nós criamos. Este é meu segundo hijo. Esta é minha irmã Lilian. Meu segundo hijo, Daniel. O terceiro hijo, Lincoln Jr. E Jemima. Não? E o mais guapo de todos está aqui, Lincoln. Este que vos habla. Eu quero mirar quem está dando essa sorrisa, porque, para mim, essa sorrisa tem uma coisa que não está muito bem. Não, perdão. Deus bendiga a tu família, Lincoln. Graças, amém, minha irmã. Amém, amém. Então, não é uma foto. Esta foto deve ter mais ou menos 18 anos. É porque eu tinha aqui, porque uma vez em Achelien me pediram para ver minha família. E naquele momento, a única foto que eu tinha era esta foto. Então, como eu pus na diapositiva, eu não la saquei fora. Mas aí está. Sim, quem era? ¿Quién era el joven que estaba al lado de tu esposa? Ah, sim, eu vou volver. É meu irmão maior, é Leandro. Né? Este, não? Esse, sim. Este é o primeiro, Leandro. O último aqui arriba, Daniel, Lincoln Jr., Jemima, e minha irmã, esta rubia, é minha irmã Lilian, não? A irmã Carnal.
¿Y el que está en Portugal, cuál es? Está este de derecha, el mayor, Leandro. Leandro. Esta rubia, mi hermana. Esta hija, abajo, Jemima. Este Lincoln Jr. volvió ahora há pouco, porque su suegro tuvo uma cirurgia muito delicada e teve que volver com sua esposa. Mas estavam os 4 allá. Agora este outro, Daniel, vive em nossa cidade. O único hijo que vive aqui é Daniel. Os demais estão fora. ¿Están todos casados? Todos casados e só um. Esta aqui é outra foto desse mesmo dia. Não, mas aqui está todos cambiados, já estão todos mais velhos. Como falei, uma foto de uns 18 anos atrás, então assim, hoje não tem mais validade, não. Estão todos mais guapos. Es muy linda tu hija. Sim, esse hijito, esse bebezito aqui agora, está com 14 anos. Não, essa foto tem 12 anos. Esse bebezito agora está com 14 anos agora. Mas, irmãos, se há alguma dúvida, alguma coisa que não se acorda agora, por favor, escreve. E na próxima semana vamos sanar a dúvida que tienes e vamos entrar diretamente na palavra de profecia. ¿Está bem, irmãos? Sí. ¿Alguna dúvida mais? Se não há dúvida, uma boa noite, um bom fim de semana a todos e que Deus los bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Lincoln. Muchas gracias. Mais uma vez, Gustavo, muitas gracias por la ayuda. Gracias por tu ministerio. Gracias, Lincoln. Gracias, um abraço. Tenho esperança que este ano ainda nos veremos em Venado Tuerto, não sei. Eu tenho ganas de ir. Está bem? Para charlar um pouco y levar un café para Gustavo. Siempre vas a ser muy bienvenido. El Helen Shoulder te espera. ¿Cómo? Helen Shoulder te espera. Está bien. Entonces, ahora fue más urgente. Ahora fue más depresa. Un abrazo. Gracias. Chao. Un abrazo. Cariños a todos. Bendiciones. Amén. Chao. Muchas bendiciones.